e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 6 e 7, na página 38. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotadas de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que se espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgadas pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos em regiões insalubres. A maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal. Nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que uma cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital querendo se estar curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Para o esclarecimento da leitura, nós passamos a palavra aos amigos Thaís e Márcio. Boa noite a todos. Eu vou fazer igualzinho o Sérgio. Agora eu vou cumprimentar os encarnados. Boa noite. Aí, ó. A gente cumprimenta só os desencarnados, né? A gente quase não escuta. Gente, é com grande alegria que nós estamos aqui, agradecendo a presença de vocês, também aos internautas que nos acompanham através do YouTube e do site da casa, né? E nós vamos falar hoje desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A Thaís vai fazer uma explanação. Em seguida, nós vamos começar com algumas perguntas que já nos chegaram. Para quem está vindo a primeira vez, o estudo é interativo, então quem se sentir com desejo de perguntar alguma coisa sobre o tema, é só levantar a mão nas laterais, aí nossos irmãos vão com papel e caneta, e a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai responder, tá ok? Um bom estudo a todos, que Deus os abençoe. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Para a gente começar a refletir, né, sobre esse item 6 e 7 do capítulo número 3 do Evangelho, destinação da terra, causas das misérias humanas, vamos falar dentro de qual capítulo esse item está inserido, né? O capítulo é o capítulo 3, que chama Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é todo o universo, toda a criação divina, né?
é compreendida como a casa do Pai Criador. Todos os planetas, todas as galáxias, toda criação de Deus é a casa, é a nossa casa, a casa do Pai. E aí Jesus vem e nos diz que há muitas moradas nessa casa. Essa foi a fala dele, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está lá em João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, quando ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente vê a perfeição e a bondade desse Pai Criador, né? Que, entendendo a necessidade de cada um das suas criaturas, de cada um de seus filhos, que cada um se encontra num estágio, cada um está numa etapa dessa caminhada rumo à perfeição, rumo a um ser angelical, ele entender que cada um necessita de uma morada que satisfaça essa necessidade de aprendizado, de aperfeiçoamento, e aglutina, né, junta os seus filhos que se encontram na mesma situação, nessas moradas próprias. Aí a gente vê a bondade desse Pai conosco, né? Que tem esse cuidado de preparar cada morada de acordo com a necessidade daqueles filhos que ali se encontram. Então, se Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, vamos entender quais são essas moradas e onde a gente se encontra. E aí vem esse item 6 e 7 que a gente vai refletir hoje. Qual a destinação da terra? A terra é uma dessas moradas. Qual a destinação da terra, dessa morada do Pai? Quem está aqui? Por que nós nos encontramos nessa morada e não em outra? Kardec começa no Evangelho, né, na leitura que foi feita agora, nos dizendo que a gente, olhando o planeta que a gente encontra, né, o mundo em que a gente vive, qual a nossa primeira reação? Não, mas tanta miséria, tanta calamidade, tantos desastres naturais, tanta maldade. Aí eu falo assim, mas a humanidade está fadada a sofrer. E é o primeiro ponto que Kardec traz para nós. Nós ainda entendemos a humanidade como nós aqui no planeta Terra. E é o que Kardec nos diz, que nós precisamos entender a humanidade como todos os filhos desse Pai Criador, não só esses encarnados e desencarnados ligados a uma dessas moradas que é o planeta Terra. Quando a gente começa a entender a humanidade como todas as criaturas divinas, a gente vai perceber que a morada que a gente se encontra é uma fração. É um pequenino lugar, é um pontinho no meio de toda essa criação que é a casa do Pai. E aí a gente começa a entender que nós não vivemos aqui, somos daqui, nós estamos aqui, porque nos é necessário estarmos nessa morada. E qual a destinação dela? Né? Aí mais ainda a perfeição de Deus, mais ainda a perfeição de Deus, que não dá saltos como a natureza, né? Que também não dá. Seria justo, vamos colocar na nossa realidade aqui, no nosso planeta Terra, seria justo a gente pegar uma pessoa sem preparo, uma pessoa ainda muito rudimentar, acostumada ali naquele meio dela, lá no meio de uma floresta, sem ainda o ensinamento, sem ainda o conhecimento, e da noite para o dia colocar ela num país muito avançado, sem saber a língua, sem conhecimento, sem ter com o que trabalhar. À primeira vista, você pode pensar assim, não, mas foi uma ajuda, peguei ela daqui, pus ela lá num mundo perfeito, sem violência, sem nada, mas ela tem o preparo para se desenvolver e sobreviver neste mundo? Não, seria injusto. Né? Ela vai ter que caminhar, vai ter que se desenvolver, e assim é conosco, espíritos que somos. Nós estaremos habitando essas moradas de acordo com o nosso grau de evolução, de aprendizado. Quando estivermos
preparados para habitarmos mundos mais felizes, lá nós nos encontraremos. Até lá nós vamos ter que trabalhar para isso, né? Esse merecimento de estarmos nessas moradas mais felizes. Não é à toa que nós estamos aqui. A terra é uma morada de provas, de expiações. Aqui foram reunidos espíritos, irmãos, necessitados de se melhorarem e de aprenderem. Não é à toa que é conhecido como um planeta que é a escola e hospital, como Kardec nos diz aqui na leitura. Para cá são enviados esses filhos do Pai que necessitam ser curados e aprenderem. Então, nós estamos o tempo todo nos sarando, nos curando e aprendendo. Né? Você quer complementar? Tem hora que falha. Essa relação de moradas na casa do Pai, tem hora que eu fico assim admirado com o que Jesus falava. Muitas vezes a gente faz estudos sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, e cada um, se a gente perceber, cada um tem uma forma, né, e um ângulo de visão daquilo. Se a gente levar isso para o âmbito das diversas religiões, a gente vai ver as diversas formas de interpretação do texto. Porque Jesus, com a sua capacidade evolutiva, intelectual e moral, ele falava de diversas coisas num único tema. Ele tinha essa facilidade, né, de pegar vários setores das vidas e, numa única parábola, às vezes, definir várias posições, razões, sentidos daquilo que pode nos servir como ensinamento moral. E essa passagem é uma delas. Quando ele fala que na casa do Pai há muitas moradas, a Thaís brilhantemente explicou que todo o universo é a casa. Mas e as moradas? Ela nos deu o exemplo aí das moradas dos mundos e dos planos. Mas se eu perguntar a vocês assim, agora, neste momento, em que morada você está? Vocês sabem me dizer? Na verdade, as moradas somos nós. Cada um é uma morada da casa do Pai. Cada um tem um modo de entender, um modo de ver, um modo de viver nessa morada na casa dos pais. Nós somos o mundo, o nosso mundo interior. E a morada é aquela construção evolutiva que cada um faz sozinho. Sozinho no sentido de interiorização, que a gente necessita do outro para evoluir. A gente necessita do outro para aprender, para vivenciar, para experimentar. Mas essa morada, ela é íntima de cada um. E essa morada íntima é que me faz levar as moradas fora da nossa intimidade. O planeta Terra é uma morada também. Os outros planetas todos, até o Sol, também é uma morada, né? Nós temos as moradas nas diversas dimensões, planos evolutivos no mundo espiritual. E é justamente essa construção dessa morada íntima é que vai me ligar às moradas externas, tanto físicas como extrafísicas. A gente sabe que após a morte, nós iremos para uma morada. E que o juiz que vai determinar em qual morada eu estarei, é a morada interior que eu trago em mim. É essa morada interior que eu trago em mim. É ela que vai me sintonizar com a morada externa. Tem gente hoje que está vivendo numa morada de paz, de tranquilidade, de sossego. Tem gente hoje que está vivendo numa morada de conflitos, de traumas, de problemas diversos. Tem gente que está vivendo numa morada de excessos, tem gente que está vivendo numa morada de falta, não é verdade? Tem gente que está vivendo numa morada de caridade, de perdão, de fraternidade,
Tem gente que está vivendo na guerra, no ódio, na crueldade. Essa é a morada do Pai. Eu fico impressionado de ver como Cristo coloca isso na nossa vida de uma forma tão simples, e que em vários setores, em vários momentos da nossa vida, quando a gente para e começa a pensar em Jesus, aquilo faz um sentido muito grande na nossa vida e nos dá uma base, um apoio para que a gente caminhe. A gente tem que entender que Jesus, ele não é religião. Jesus nunca foi religião. Jesus nunca criou uma religião. Jesus veio como exemplo de vida. Jesus veio para nos nortear nesse caminho que Ele disse que é. Ele é o caminho. As religiões somos nós que criamos, para começar a estudar aquilo que o Cristo trouxe. Porque já havia uma cultura milenar de outras religiões filosóficas, de deuses diversos, de formas diversas de culto, e acabou incorporando mais uma. Transformaram o Evangelho do Cristo, as palavras do Cristo, numa religião. Tudo bem, a história seguiu e a gente está caminhando. Mas é a hora da gente, nessa maturidade espiritual que nós nos encontramos, de entender que Jesus não é religião. Jesus é o caminho. Ficar apegado a Jesus como um ser divino, um símbolo de proteção de minha alma, sabe? Uma criatura que, se eu não acreditar, não gostar, não amar, eu estarei perdido. Não. Jesus é meu irmão. Jesus é o maior ser que já pisou nesse planeta. E talvez nunca mais teremos outro do nível dele aqui, encarnado, como ele esteve. Jesus é o nosso tutor, é o nosso guia, é o nosso pastor. Mas ele não veio para ser adorado, ele veio para ser seguido. Aquele que quiser seguir-me, pegue a tua cruz e siga-me. Olha o respeito dele por nós. É aquele que quiser. Ninguém é obrigado. Mas pega a tua cruz. Qual é a cruz? É a bagagem kármica, vamos assim dizer, que eu não gosto muito dessa palavra karma, mas é essa bagagem de débitos e faltas anteriores de vidas passadas, que eu ainda trago na minha consciência, que eu ainda devo resgatar, que eu ainda devo melhorar-me, purificar-me. Essa é a cruz. Fui eu quem construiu a cruz, ela não foi determinada por Deus. Márcio, esta é a tua cruz. Não, essa cruz é minha, eu construí, eu carrego. Eu posso diminuir essa cruz, eu posso resgatá-la, eu posso torná-la leve e até sumir com ela, quando eu começar a viver o amor. Porque Pedro nos alerta que o amor cobre uma multidão de erros. Então a gente tem que entender que esse mundo interior que eu vivo, sou eu quem construo. Não vai ser Jesus que vai chegar na minha vida e falar assim: a partir de hoje, meu filho, por tudo que você me ama, por tudo que você me idolatra, você já não vai ter mais problemas. Você não vai ter doença, você não vai ter decepções, você não vai sentir falta. E quando você desencarnar, meu lado direito está te esperando. Oh, ilusão triste essa, porque não é assim que acontece. Cristo está lá no final do caminho, porque Ele já trilhou para me mostrar que é possível. Ele já trilhou, Ele já caminhou, Ele já chegou. Ele está lá no final me esperando com um sorriso largo, braços abertos, tentando me abraçar, esperando para me dar aquele abraço de irmão fraterno e falar: parabéns, você conseguiu. Vamos continuar agora outras jornadas, porque a jornada não cessa. Mas Ele está me aguardando. Quem trilha o caminho sou eu. Porque se eu começar a determinar que o meu mundo foi feito por Deus, que as coisas que acontecem têm que acontecer por karma, por destino, porque é assim que tem que ser, eu vou viver uma vida por viver. Talvez eu saia daqui quase nada diferente da forma que eu cheguei. E esse não é o plano do meu mundo.
Esse mundo pode ser modificado quando eu quiser. É entender que eu tenho que deixar os vícios, os excessos, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, para ser humilde, para ser passivo, para ser amoroso, para olhar para o meu irmão e não notar diferença, tanto física como também moral. Tem uns que ainda matam, eu já não mato. Mas qual que é a minha diferença dele? Porque no passado kármico, no passado de reencarnações, com certeza eu matei e matei muito. Todos nós. Todos nós já cometemos crimes horrorosos. E é por isso que a nossa vida ainda é turbulenta. Nós ainda estamos resgatando esses débitos passados. E vamos pensar. Quais são os problemas individuais de cada um? Cada um pensa no seu, naquilo que mais te incomoda. Agora pensa num passado delituoso, de crimes horrendos. O que nós estamos passando é muito suave, não é? Independente do que a gente passa, é muito suave. Ninguém aqui é isento de erros, ninguém é. O único que pisou nesse planeta, isento de erros passados, neste planeta, foi Jesus. Foi Jesus. O resto, se a gente for, é por isso que Deus apaga a lembrança das vidas passadas, por misericórdia, por amor excessivo a nós. Imagina eu lembrar do criminoso que eu fui em vidas passadas, do bárbaro. Imagina, lembrar de quantos eu escravizei, de quantos eu queimei vivo, de quantos eu amputei membros, de quantos eu decapitei, de quantos eu estrupei, de quantos eu destruí famílias, aldeias, por causa de, às vezes, um prato de comida, porque o meu direito era superior ao outro. Esse foi nós no passado. Quantas guerras nós causamos, quantas mentiras nós falamos, quantas calúnias nós levantamos, e até hoje, às vezes, a gente faz. E aí, a hora que eu penso que eu estou com um problema de saúde, ou um problema financeiro, ou um problema de relacionamento, eu quero desistir da vida, porque a vida é muito difícil, é muito ruim. Ô vida, a gente sofre demais. Sofre nada, essa vida é uma delícia. Por mais problemas que a gente tenha, é prazeroso estar aqui. Porque o Pai é tão bom, que num mundo de provas e expiações, um segundo grau evolutivo, só o segundo grau. Nós acabamos de sair do mundo primitivo. Nós somos seres muito inferiores. Ele nos coloca nesse planeta maravilhoso, com esse céu azul, com oceanos, com rios, com fauna, com flora, com diversidade de todo tipo. Nos dá uma amplitude de sempre recomeçar do zero, para que a gente aprenda a recomeçar do zero nos erros, porque nos acertos a gente continua com eles, porque Deus me ama. Eu nunca perco o que eu já evoluí. E a gente acha que está ruim, como se só eu sofresse no mundo, só eu tenho problemas. Porque o meu mundo quem constrói é eu. Se eu quero viver num mundo de decepção, de tristeza, de depressão, tudo bem, eu te respeito por isso. Eu quero viver num mundo de esperança, de entender que se o meu mundo nesse momento não é um mundo prazeroso, eu posso mudá-lo. Com paciência, com trabalho, com perseverança, com caridade, com amor, com muito evangelho, para que eu entenda, com muito estudo. Eu posso mudar, eu posso crescer, eu posso evoluir. Mas eu quero ficar confortável. Tem gente que quer que a vida muda. Num passe de mágica divino. Que Deus venha, estrala o dedo e fala assim, tua vida agora é ótima. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Porque esse Deus não ama. Deus, esse Deus que a gente espera, que vai fazer a minha vida melhorar de hoje para amanhã, Ele não me ama. Porque o Deus que me ama quer que eu evolua pelo meu esforço, para que eu tenha mérito. Porque o mérito é meu. Porque se Ele quisesse que o mérito fosse dele, Ele já me criaria perfeito. Aí eu não teria mérito nenhum, seria só perfeito. Bacana.
Mas a gente não quer. Eu não quero sair da minha cadeira. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero que a minha mãe mude, que o meu pai mude, que o meu filho mude, que a esposa mude, que a sogra suma. É assim. Que no meu trabalho todo mundo só escute o que eu falo, mas ninguém dá palpite em nada, ninguém pisa no meu calcanhar. A gente quer isso. A gente não entende que as pessoas difíceis que circulam a nossa vida é o maior campo de aprendizado que Deus colocou na minha vida. É ali que estão os meus resgates. A língua escorregou. É ali que está o meu resgate. É ali que está o meu maior aprendizado, a minha maior necessidade. E a gente não quer. A gente não quer. Que mundo é esse que eu quero viver nele? Qual é esse mundo? Ah, quando eu morrer eu quero ir para outro mundo. Quer? Você está custando a merecer esse. Você pode ir para outro, lá para o primitivo. Porque ninguém salta para frente. Para trás dá para voltar, para frente não. Para frente é trabalho, para frente é esforço. Para frente é mudança íntima, é construção. Aí eu vou para frente. Facilidade? Ninguém veio aqui a passeio. Todo mundo veio aqui a trabalho. Muito trabalho. Nós vivemos numa cultura, lá da época romana, onde quem trabalhava eram os escravos, eram os pobres, eram os miseráveis. E existia a casta dos que comandavam. Lembra daquele céuzinho? Que céu que eles criaram? A gente morre, vai para um céu, tem lá um anjinho tocando harpa, as virgens, presta atenção, as virgens, botando vinho na minha boca, eu deitadinho lá. Isso é um inferno, isso não é paraíso não. Imagina passar a eternidade chupando uva com uma virgem, que você não pode fazer nada com ela também, porque senão se ela perde a virgindade não pode mais te servir. Um lá te abanando para você não sentir calor, como se no mundo espiritual. Gente, isso é inferno. Uma eternidade, o resto da vida. Nossa, meu Deus. É a vida dos romanos. É a vida romana. Então, o trabalho é uma lei divina, é uma lei de construção, é uma lei de ação. Gente, repara, nada que Deus criou está inerte. Vocês já repararam? Você já viu algum astro no espaço celeste parado? Paradinho lá. Não existe. Você já viu o nosso sangue, o nosso corpo todo trabalhar em movimentos? Os átomos, o próton, o elétron em movimento. Toda a vida é trabalho. Toda a vida é movimento. E a gente quer ficar inerte. A gente quer ficar inerte, ficar parado, não quer fazer nada. Mas quer que muda. Quer que muda. Naquela concepção primitiva de conforto. Tem gente que acha que sair para trabalhar é sacrifício. Acordar cedo para pegar uma jornada de 8 horas de trabalho é sacrifício. Ainda mais quando tem um filho de Deus lá que me atormenta. Meu salário é muito ruim, não dá para nada. Não dá para nada ou foi você que gasta muito? Ou você quer além do necessário? Ou você não se esforçou o suficiente nos seus estudos para que você merecesse um cargo melhor remunerado? De quem foi essas escolhas? Foi de Deus? Ou foi nossa? Pegando tudo que o Márcio já falou, né? Eu estou refletindo aqui como o conhecimento, né, desse estudo de hoje pode nos auxiliar no sentido da gente combater uma chaga em nós, né, que já foi nos dado como o pai de todos os males, né, que é o orgulho. E é ele que nos norteia nessa questão que a gente vai falar agora, na questão dos mundos. Quando o Evangelho diz para nós que a Terra, que o mundo que nós estamos habitando atualmente, é um mundo de provas e expiações, que aqui são trazidos espíritos que precisam se curar, que precisam aprender, que têm débitos, né, como o Márcio bem disse.
nós nos comportamos, como nós nos comportamos diante das dificuldades desse mundo que a gente habita. Né, a gente vem passando aí um período de muitas calamidades, né, de transtornos naturais nessa semana, com essas chuvas, com os desabrigados e com inúmeras catástrofes que acontecem, ou no nosso mundo íntimo, como o Márcio bem disse, né, quando as nossas mazelas nos deixam em situações difíceis, como nós nos comportamos? A nossa atitude é: eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Mas esse mundo é muito ruim. E na hora que a dor aperta muito, até questionar Deus, a gente questiona. Mas cadê Deus que não está olhando por mim? Eu sou tão boa. Eu faço só o bem. Eu não merecia passar por isso. E aí é uma oportunidade boa hoje para refletir. Por que nós nos comportamos assim? Por causa do nosso orgulho. Ele nos cega de não perceber a oportunidade que está nos sendo dada. A oportunidade de aprendizado, a oportunidade de sarar. Às vezes, aquela doença do meu corpo físico é a minha melhor oportunidade. Mas o meu orgulho me faz perguntar por que eu estou passando por isso, porque eu não mereço. Eu nunca fiz nada para merecer essa doença. E aí a revolta vem, eu me rebelo. E aí a gente entende como ainda somos espíritos imaturos, infantis. Porque o nosso comportamento é de uma criança. De se rebelar, de se voltar contra. E aí a gente deixa a oportunidade passar. A oportunidade, às vezes não, com certeza, que nos custou um tempo muito grande para poder estar aqui, um tempo muito longo. E sabe-se lá quando é que nós teremos outra oportunidade de estarmos com aquelas pessoas, porque às vezes aquele que está junto comigo e que eu me neguei a caminhar junto, ele vai seguir. Quando é que eu vou ter oportunidade de novo de estar naquela situação? E aí nós vamos deixando passar esses presentes que nos são dados para o nosso melhoramento. Mas o meu orgulho faz com que eu me ache acima desses males. A gente se julga não merecedor de estar num mundo tão difícil. Com certeza, nós aqui no íntimo, todos nós achamos que a gente já podia estar num mundo melhorzinho, porque eu sou tão bom. Como que nós estaremos lá se nós ainda estamos desperdiçando oportunidades nesse mundo em que vivemos? É tão bonito, é tão perfeito, como o Márcio diz, né, da beleza do planeta que nos foi dado. Mesmo estando em hospital, mesmo estando em prisão, como a Terra é vista no plano espiritual, ele é dotado de uma beleza tão grande. Para quê? Para que nós consigamos, para que o fardo não seja tão pesado. E a gente pouco faz uso disso. Na hora da nossa dor, na hora do nosso desespero, do nosso desequilíbrio, a gente pouco se lembra que, às vezes, a luz do sol vai restabelecer minhas energias, vai me fazer renascer daquele desfazimento ali. Eu pouco me lembro, às vezes, de olhar para o horizonte, de perceber uma flor, que isso vai me acalmar, de ouvir uma música tranquila, as belezas que a gente tem aqui, e são tantas. E a gente pouco as usa a nosso favor. E aí, o questionamento hoje é esse. O meu orgulho, o que eu estou fazendo para trabalhar esse orgulho que está me impedindo de caminhar mais suavemente num mundo tão atribulado? Num mundo de tanta dificuldade. O primeiro passo é nós entendermos que não há nada errado. A gente já conhece, né, aquela leitura linda que diz que nós estamos no lar que precisamos, nós temos os parentes que necessitamos, nós estamos no lugar que merecemos, e eu preciso fazer bom uso disso. Qual meio que eu posso passar essas tribulações de um mundo que as pessoas estão espiando, estão se livrando dos seus erros passados, estão se desfazendo das suas mazelas? Qual o melhor meio? Eu preciso ser agente transformador desse mundo.
porque senão eu não vou chegar no próximo. Como o Márcio falou, se eu ficar esperando que esse mundo se regenere, ele não vai se regenerar. A gente sabe que a gente já está chegando ali no funil, né, do mundo de provas e expiações, para a Terra passar a ser um mundo de regeneração, porque tudo está sob a lei do progresso. Toda criação divina está sobre essa lei, tudo vai progredir, inclusive os planetas. Então, a gente já está caminhando para ser um mundo de regeneração, onde o bem vai falar um pouco mais alto. Só que a porta é estreita, como Jesus já nos ensinou. A porta para a gente atravessar essa passagem, ela é estreita, ela não é larga. Vai me dar trabalho eu fazer essa travessia. Eu preciso ser o agente transformador do mundo em que eu vivo. Eu preciso encontrar aonde eu posso fazer com que o meu mundo, o lugar em que eu habito, a minha proximidade, seja melhor para mim e para os outros. Eu preciso ver quais foram as aptidões que me foram dadas para que eu possa retribuí-las. Né? Jesus já nos disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. O que nós estamos fazendo com tudo que nos foi dado? Toda a bagagem que nós trouxemos até aqui, tem os meus erros, mas tem os meus acertos também, tem as minhas virtudes também, tem o que eu adquiri de bom, tem as coisas que eu já sei fazer, tem os dons que a minha caminhada me trouxe. O que eu estou fazendo com eles? Está tudo debaixo do meu balaio, ou isso é ferramenta para eu trabalhar? O que eu sei fazer de bom, eu faço, às vezes, para os outros, em todos os sentidos, né? Na profissão que eu sei exercer, eu posso exercer para o meu sustento, e eu posso também tirar um dia, 2, para exercer para o outro, sem fins. Aquele dom que eu tenho de ouvir, pode ser bom para eu sentar numa casa de idosos e ouvir histórias. O dom de falar pode me ser bom para eu contar, para ler um livro para quem não pode ler. É infinitas possibilidades. São inúmeras. E eu tenho que achar onde eu me encaixo, onde eu posso ser esse agente transformador, para que eu passe pela porta estreita e seja merecedor de estar no mundo de regeneração mais à frente. Enquanto eu estiver reclamando, deixando o orgulho me guiar, me cegar, e me colocar no papel de vítima, por eu estar num mundo de tantas atribulações, eu aqui permanecerei. Né? Ou, como o Márcio lembrou, eu serei convidado, né, a ir lá para trás. Mas será que Deus faz isso? Faz, e faz por misericórdia, para mim e para os outros que estão lá atrás. Porque às vezes eu estou aqui nesse mundo de regeneração, já vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas vezes, já recebi a bênção da reencarnação. E estou aqui persistindo em não me desfazer das minhas mazelas. Mas o meu intelecto, eu estou que trabalho, né? Eu estou conseguindo evoluir. Cada vez que eu venho mais inteligente, porque eu estou vivenciando, eu estou aprendendo. Essa inteligência vai ser muito útil para quem está lá atrás, para alavancar, porque do mesmo jeito que a gente vai passar para o mundo de regeneração, os que estão primitivos serão prova e expiação. E a minha inteligência, a minha vivência aqui, como eu não soube aproveitar, vai ser muito útil para eu levar lá para trás esse conhecimento. E aí, estando lá atrás, eu falei, opa, eu estava num lugar muito bom e não fiz por merecer. Então, me beneficie e beneficie os que estão lá atrás. Só que eu posso não precisar disso. Depende das minhas escolhas. Eu posso estar apto, eu posso estar merecedor de estar num mundo mais guiado pelo bem. É isso aí, Thaís. Já tem uma pergunta aqui. Nós nos encontraremos com nossos antepassados no mundo espiritual? Estaremos todos juntos? Vai depender do grau evolutivo de cada um, vai depender do mundo interior de cada um. Eu estou vivendo o mesmo mundo que a minha mãe, que meu pai, que meus irmãos, que meus avós, que meus bisavós. Nós estamos nesse mesmo mundo. Né? Porque se há muito mundo, tanto interior como exterior, tanto físico como espiritual também, a gente tem que entender que cada um pode estar sintonizado em moradas distintas. Né? A gente pode. Que nós vamos encontrar com alguns deles é certeza.
que nós vamos encontrar com todos, aí é uma incógnita. Nós não sabemos, né? Se alguns que estão mais evoluídos que eu, pode vir no meu plano me visitar, pode. Nós temos um exemplo da mãe do André Luiz lá no nosso lar, né? Que ela era um espírito muito mais evoluído que ele e vinha visitá-lo, mas ele nunca poderia ir onde ela estava, porque o grau evolutivo é diferente, né? O pai dele já estava num plano mais inferior ainda. Então, assim, que nós vamos encontrar pessoas amadas é certeza, principalmente se a gente tiver merecimento na hora do desencarne, porque os nossos amores, nossos parentes, as pessoas da nossa convivência, normalmente vêm nos receber. Por quê? Dá um certo conforto. Mas depende do mundo que eu construí em mim. Depende do meu mundo. Entendeu? Nós precisamos nos harmonizar, nós precisamos nos equilibrar para que as coisas possam acontecer entre nós. Lembrando que meu pai, minha mãe, meus irmãos, maridos, esposas, filhos, avós, quem são? Quantos são? Quantas mães nós já tivemos nessas milhares de reencarnações que nós já passamos? Quantos pais? Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantos inimigos? Avós, avós, bisavós, né? Quantos? Quantos nós vamos encontrar do lado de lá? É aí que está. Lembra quando Jesus estava lá e falava assim, mestre, tua mãe chegou aí. Aí ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muita gente falou assim, poxa, cara ingrato. Maria está vindo visitar ele pergunta, quem é minha mãe? Ele já esqueceu. Não é isso. Era mais um ensinamento. Quem é? Aí ele fala assim, minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade do Pai. Olha, por quê? Porque estamos todos conectados. Aquele que está em sintonia com os preceitos divinos que Jesus nos ensinou, porque senão a gente não saberia dizer ao certo o que era, estamos ligados numa só irmandade, num só grupo familiar. Esse parentesco biológico que nós temos na encarnação, é aqui na encarnação. O afeto que nós sentimos é o mesmo do lado de lá, não muda não. Minha mãe, graças a Deus, está aqui, meu pai já foi. Mas eu desencarno e encontro com meu pai, o afeto pai, filho, pai, continua o mesmo. Mas a ligação parental já não existe mais. Eu posso até chamá-lo de pai, ele pode até me chamar de filho. Mas esse parentesco biológico, porque o parentesco é só biológico. Porque espiritualmente nós somos filhos de Deus, irmãos, criaturas do só Pai, deusinhos. Gente, que delícia pensar que eu sou um Deus. Eu sou Deus, minúsculo, Deus minúsculo, porque Deus é um só. Mas eu fui criado à imagem e semelhança dele, e ele me deu a herança divina. Ele me deu essa herança divina. E todos nós trazemos a divindade. E o objetivo das vidas, das reencarnações, o objetivo de estarmos aqui, é acender essa divindade, que somos. É aprender para que nós nos amancemos, aprender a amar. Porque quando nós começarmos a amar na plenitude da palavra amor, nossa divindade estará completa. Aí eu poderei falar igualzinho Deus falou, Jesus falou. Eu e o Pai somos um só. E a igreja entendeu que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Mas eu e o Pai somos um só porque nós estamos em sintonia vibratória. Eu faço tudo conforme Deus planejou. Da mesma forma que Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Paulo não era Cristo e Cristo não era Paulo. Mas por que Paulo falou isso? Porque ele já vivia da forma que Jesus pediu para viver. Ele já se entregou, deixou toda aquela bagagem de erros que ele cometeu, não por maldade, mas por fidelidade à doutrina judaica que ele seguia. Na filosofia judaica, aquilo que ele fazia, perseguição, matar os cristãos, era normal.
Era normal, apesar do absurdo, era normal. E ele seguia, porque na cabeça dele ele estava fazendo a vontade de Deus. A gente vê isso lá no Islã hoje. Fazer porque acha que está agradando a Deus. Ignorância. Espíritos plenamente ainda em estado deficiente evolutivo. Então, quando eu chegar num ponto de dizer, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim, poxa vida, que maravilha. Vai demorar ainda uns 3 milhões de anos, mas nós vamos chegar lá, porque nós somos imortais, né? A gente vai caminhando e chega. É interessante a gente pensar nessa pergunta, né? A gente muito quer saber isso, né? Ao desencarnar, para onde eu vou, com quem eu vou encontrar. Mas a gente se esquece, e aí fica parecendo que está muito distante, porque a gente vive como se esse dia não fosse chegar, né? O dia de desencarnar. Então, eu mal me preocupo com isso. Mas a gente se esquece que todas as noites eu me liberto do meu corpo físico. Com quem eu me encontro? Em que morada eu me fixo? Quando o meu espírito está mais liberto, né, do meu corpo físico. A gente não precisa esperar o desencarne para me preocupar se eu vou habitar essas moradas mais felizes, protegidas, como a gente vê, né, no nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Que bênção que deve ser aquilo lá. Mas a gente pensa nisso só quando a gente for desencarnar. Eu não quero ir embora tão cedo, então deixa mais para frente. Mas e toda noite? Quando o meu corpo precisa do descanso e o meu espírito se encontra ativo? Para onde eu vou? Com quem eu me encontro? Será que eu tenho a vibração necessária para estar entre os meus mentores, os meus que foram meus parentes, que já se encontram numa situação melhor? Eu tenho ouvidos para ouvi-los? Eu tenho a tranquilidade para ser levada para pousos, para moradas protegidas e tranquilas? Porque ao me desvencilhar do corpo, eu vou estar na mesma vibração que eu fui deitar, que eu vivenciei todo dia, que a minha rotina me faz. A gente vê, tem um livro do André Luiz, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, no livro Libertação, que fica muito claro. Eles se encontram numa dessas mouradas, né, muito próxima da Terra, de desencarnados. E aí o instrutor explica para o André que aquela morada não foi construída. Os espíritos se aglutinaram ali de acordo com o seu padrão vibracional, que é muito próximo dessa loucura que a gente vive aqui. Dessa ambição, dessa correria, desse desejo de vingança, desse egoísmo, desse orgulho. E aí é muito parecido com a nossa realidade aqui. E aí André Luiz fica espantado quando cai o anoitecer aqui na Terra, a quantidade de encarnados que estão ali. Ele fala, é quase que 90% da população do lugar. Nós, encarnados. É para lá que a maioria se locomove na hora do sono. Por quê? Porque é ali que estão nossos afins. É ali que o meu ciúme, às vezes, do meu companheiro, é ali que eu vou tramar, como ele conta lá no livro, é ali que é tramado como que eu vou dar vazão para o meu ciúme. É ali que eu vou achar como que a minha ambição vai me levar. É ali que a minha raiva de quem trabalha comigo, eu vou encontrar gente para me alimentar dela. Então, vamos nos preocupar muito onde nós estamos todos os dias, e não só ao desencarnar. Existe dor no outro mundo? Se morremos com uma doença no mundo espiritual, continuamos com ela, como podemos nos curar? Ia ser bom se tivesse uma receita, né, gente? Estou doente, como que eu saro? Que aí eu já começo a fazer aqui. Uma receita que valesse para todos. O importante é a gente, né, entender que nós somos indivíduos, que a nossa história é única, que o meu caminhar, embora estejamos todos no mesmo plano evolutivo, no mesmo mundo de prova e expiação, a história de cada um é única. Como eu lido com essa morada que eu me encontro e como eu lido ao desencarnar, ao deixar esse hospital, essa prisão e voltar para o plano espiritual,
como isso vai se dar para mim? Depende do meu, como o Márcio falou muito bem no começo, do meu mundo íntimo. Né? Não há mágica. Se eu vivenciei uma doença que muito dura no plano físico, é claro que o perispírito influencia no meu corpo físico, como o meu corpo físico também influencia no meu perispírito. É claro que eu vou me encontrar com resquícios do que eu vivenciei aqui. Agora, o tempo que isso vai durar, o proveito que eu vou fazer desse tratamento que vai me ser dado, aí é opção e é o uso da bênção que Deus nos proporciona, que é a do livre-arbítrio, das escolhas que eu vou fazer. Ao desencarnar, eu também continuo fazendo escolhas. Né? Eu também vou continuar a escolher. Deixa eu ver, eu vou ficar presa ao que me causou essa doença, ou eu vou procurar a libertação e a cura? E aí, a necessidade da gente já começar a trabalhar isso, aqui encarnados. Da gente se desfazer das nossas paixões terrenas, de me desfazer do apego. Às vezes eu tenho uma doença que eu sou mais apegada a ela do que eu quero ficar livre dela. Porque ela me coloca numa posição muito cômoda. Então, eu tenho quase que um apreço por aquela doença ali, porque volta as atenções das pessoas que eu quero manipular ali no meu seio familiar. Então, a gente se desvencilhar, se desfazer, aprender que somos espíritos que estamos nessa situação e que não mais estaremos, né? Que depende de nós. Alô? Acabou. Agradeço a vocês a paciência, o carinho, a bondade. Agradecemos aos internautas que nos acompanham também, mais essa bênção, né, de ter vocês aqui. Espero que a gente tenha podido contribuir um pouco com vocês. Desejo que cada um volte ao seu lar bem melhor do que quando chegou e que Deus nos abençoe e nos encaminhe para nossos lares, tá ok? Então, boa noite, agradecendo a presença, né, de vocês, dos internautas. E vamos passar para a prece?